mas devido a alguns problemas, coube a mim falar por vocês, mulheres. Veja bem, eu não vou falar de vocês, mulheres, vou falar por vocês, e para isso eu peço a devida licença. Então, a reflexão de hoje é o papel da mulher no teatro da vida, o papel da mulher na visão espírita. Nós poderíamos aqui falar de grandes vultos do sexo feminino, desde Maria, passando por Irmã Dulce e tantas outras. Na literatura espírita nós teríamos a Ivone, que deixou um acervo fantástico para o aspecto da mediunidade. Poderíamos falar de cada uma delas, mas vamos falar para cada um de nós, não somente vocês mulheres, qual o papel na visão espírita frente à sociedade, e também nós que somos coadjuvantes desse papel importante, o mais importante de vocês mulheres, nós vamos, como coadjuvante, ver a nossa participação nesse contexto, para a gente ver a responsabilidade também nossa diante disso. Breves reflexões, evidentemente, o tempo é curto, mas é extremamente necessário, por tudo que vivemos hoje. E mais uma vez, a doutrina espírita, ela traz para nós toda a luz das dúvidas existentes neste tocante. Começamos a perceber diante das respostas apresentadas pelos Espíritos. Então, a partir do advento do Espiritismo, a mulher passou a ser vista de uma forma diferente. Para a gente entender melhor, é importante voltarmos um pouquinho lá no início, lá nos primórdios, passando uns breves relatos também sobre isso, para não fugirmos do foco, mas vamos lembrar que houve uma época em que a mulher era tratada como um ser de luz, porque ela dava à luz a vida, enquanto o homem não percebia que ele tinha participação nesse contexto, a mulher foi tratada assim como um ser divino. Até que o homem então percebeu que nessa concepção da vida ele também fazia parte. E aí então passou a utilizar a sua força física, a sua ignorância, e deixar a mulher de lado. Falou, opa, eu sou importante nesse aspecto também. E passou a tratar a mulher de forma que ela ficasse sempre em segundo, terceiro e quarto plano. Quando nós avançamos, inclusive, mais no tempo, chegamos no período do Império Romano, a mulher era tida como quase que, desculpe a palavra, mas alguns escritores trouxeram isso, quase que como um animal de estimação, tratada com um devido cuidado, evidentemente, mas ela era apenas tratada como um aparelho reprodutor. Então veja como a sociedade sempre tratou as mulheres. Com o avançar dos anos, que nós fomos adquirindo um pouco mais de consciência, e chegando aos tempos atuais, e não nos resta dúvida, que o cristianismo verdadeiro, ele trouxe essa força, apesar de toda a dificuldade, pela má interpretação que a humanidade deu ao amor e ao ensinamento de Jesus, mas quando veio também o advento do Espiritismo, nós percebemos essa realidade, que a mulher, ela sem dúvida está no mesmo nível e muitas vezes mais, em níveis muito mais altos do que nós, os mortais, os homens. Então a gente passa a perceber diante dessas verdades que precisamos analisar melhor. Espírita especialmente, se sabemos que sexo só está relacionado ao aspecto do mundo material, que podemos vir na polaridade feminina ou, dependendo da nossa necessidade e experiência, vivemos também experiência como mulher. Porque então nós teríamos que tratá-las de forma diferente? Qual o entendimento nesse aspecto? Não faz nenhum sentido. Nós já observamos com a evolução que adquirimos alguns direitos, vocês, evidentemente. Nós já acompanhamos esse progresso relativamente dentro de um contexto necessário, mas estamos muito longe do que realmente é preciso, do que precisamos entender. Dessa forma, nós vamos ver que
a mulher, sem sombra de dúvidas, ela tem um papel muito mais importante no aspecto de evolução moral do que propriamente o homem. Dentro de um seio familiar, se nós observarmos o quanto a mulher, na sua essência, na sua maturidade, na sua psicologia, ela traz o amor, a reflexão para dentro de um lar, e nós sabemos da importância que é cuidarmos melhor dos frutos das relações entre homem e mulher para oferecermos para a sociedade. Então o homem tem que entender dessa forma. Quando nós nos encontramos com a realidade de Jesus, lá no passado, voltando ainda, nós vamos ter uma das passagens de Jesus que mais diz nesse sentido um recado direto a todos nós homens. Quando Jesus estava ali em meio à praça pública, agachado, conforme diz a literatura espírita ou a literatura bíblica, e os homens trouxeram então aquela mulher adúltera, não vamos nos ater propriamente nesse foco, mas vamos lembrar qual foi a mensagem que o mestre trouxe. Quando ela veio arrastada por uma multidão de homens que testavam Jesus, porque naquele momento da civilização humana existia uma predominância, evidentemente, do poder do homem, com a cultura judaica enraizada e extremamente machista. Então o homem poderia se divorciar da mulher a qualquer tempo, mas existiam regras absolutas em que a mulher realmente era desmerecida. Quando Jesus foi mostrado então à mulher adúltera, segundo a acusação dos homens presentes, a primeira pergunta que Jesus fez foi: e cadê o homem que participou deste adultério? Veja bem como que nós sempre entendemos a mulher neste contexto. Se houve um adultério realmente, por que somente ela era culpada? Então trouxemos conosco todo esse entendimento todo esse entendimento no avançar dos anos. Hoje existe uma certa melhora, direitos adquiridos, mas a realidade é outra. Primazia da realidade sobre a forma. Podemos usar até esse princípio, buscado no aspecto jurídico. Se o ordenamento jurídico determina uma situação, na realidade, infelizmente, é outra, sabemos disso. Eu tive a oportunidade de escrever recentemente um desabafo, em verdade, sobre esse aspecto. Normalmente eu costumo escrever bastante aquilo que me incomoda, aquilo que me deixa feliz. Eu gosto muito disso. E eu escrevia exatamente nesse sentido, principalmente frente ao cenário de violência que nós vivenciamos hoje no tocante ao aspecto feminino. O homem, na sua ignorância, ele infelizmente entende totalmente errado a sua relação com a mulher. Quando ele não consegue segurá-la ao seu lado, ele prefere usar a violência. Isso é uma forma que nós entendemos, eu acredito que não somente eu, com certeza, pessoas conscientes, como todos que estão aqui, que a gente conhece uma parte da sua intimidade no lar, sabemos disso. Nós não temos o direito de segurar a mulher contra a sua vontade, e muito menos agredi-la quando ela não quer concordar com as nossas ações. Então, se pretendemos mantê-las ao nosso lado, evidentemente o caminho não é esse. O caminho é do respeito. Ainda que a mulher permaneça com esses ignorantes da história, que hoje é tão tradicional na nossa cultura, mas ela ficará com medo, com receio, pedindo a Deus a oportunidade de sumir no mundo, para que o pior não aconteça. Nós sabemos disso. Então, quando eu toco nesse assunto, não dá, meus irmãos, especialmente nós homens, para entendermos diferente e tentarmos mudar essa realidade. Nós somos os principais responsáveis por esse cenário que acontece hoje, de violência contra a mulher. Existe um escritor inglês, professor universitário, eu vou buscar o nome dele aqui, para que não me falhe a memória,
que ele fala exatamente nesse aspecto, o quanto a mulher, nós precisamos ter uma visão diferenciada. O nome dele é Jackson Katz. Eu já citei aqui outras vezes. Foi uma edição em uma revista. Ele é mestre em educação. Ele fala que sociedade evoluída, que quer progredir, que quer diminuir o índice de violência, não tem outro caminho a partir do momento em que se valoriza a mulher. O caminho é esse. Eu conheço amigos que são bem casados, é verdade, que têm famílias, mas que entendem de forma, no meu entendimento, um pouco deturpada com relação a esse aspecto. Como, seguindo essa linha de raciocínio, se somos os principais responsáveis, olhemos para dentro de nós e passemos a dar exemplos para os meninos mais novos. Porque a violência ela não é só física. No nosso comportamento, na maneira de olhar, de mexer com as mulheres nas ruas, no ambiente de trabalho, quando você faz um gracejo que não agrada, essas cantadas baratas que o homem tem costume de fazer, isso também é violência psicológica, entre outros aspectos. E nós precisamos mudar essa cultura, por mais que pareçamos um pouco careta, como dizem alguns, mas é necessário mudarmos esse entendimento para começarmos a influenciar a nossa juventude, a darmos exemplo. Quando esse escritor traz isso à tona, ele traz dados estatísticos no sentido que a violência cai em todas as circunstâncias, em todos os aspectos da nossa sociedade, beneficiando inclusive o homem. Quando se valoriza e respeita as mulheres, os homens também são valorizados, são favorecidos. Dados inclusive com relação à transformação nesse sentido, que beneficia até o aspecto econômico de uma sociedade. Então não temos outro caminho. Temos que observar, analisar com carinho isso e levantarmos a bandeira, nós homens. É um convite que eu faço aonde eu discuto esse tipo de situação, seja nas redes sociais, seja onde for. Eu tenho um projeto engavetado, é verdade, que eu quero levar essa fala ainda para as escolas, nos primeiros anos, junto aos adolescentes, para nós trabalharmos isso com essa importância, porque sem dúvida todos nós seremos beneficiados. Mas e a mulher? A mulher, ela precisa entender o que Jesus também trouxe em sua essência, em sua história. Valorizar a si, primeiramente. Amar, primeiramente, a si. Para depois compartilhar, então, esse amor. É claro que eu não estou trazendo aqui uma problemática no sentido de resolvermos hoje os nossos problemas, as nossas diferenças junto aos nossos cônjuges. Eu sei que, evidentemente, eu não tenho autoridade para isso, mas é a partir das reflexões, como diz a pedagogia, é a partir da problematização que nós começamos a entender o processo e a necessidade de mudança. Então, se nós nunca discutirmos o assunto, nada vai acontecer. Então, no meu entendimento, respeitando aqueles que não concordam, eu penso que tem que partir do homem sim. E eu não falo isso de forma alguma para parecer bonito, para fazer alguma média, mas eu vejo a necessidade, a doutrina espírita traz isso. Nós entendemos agora, a partir do momento que fizemos a leitura das perguntas, o homem e a mulher têm direitos iguais. Quando eu falei do meu amigo que ele tem uma família, é um militar, tem uma esposa, que eles vivem até relativamente bem, sem sombra de dúvidas, mas o dia que nós falarmos a respeito dessa questão da violência, do estupro, ele levantou a seguinte questão: mas e as mulheres? Elas também estão facilitando, elas vestem roupas curtas, elas provocam. Evidentemente, nós estávamos numa discussão tranquila, mas eu falei: meu amigo, você tem família, deixa eu expor para você meu ponto de vista. Por mais que a mulher queira se vestir da forma que ela está vestindo, ela está legitimando a qualquer homem que seja a agir dessa forma, com violência, inclusive sexual, de forma alguma.
Então, eu não estou dizendo do comportamento da mulher, eu estou falando de nós homens. Vamos olhar para dentro de nós primeiramente, resolver os nossos problemas, e depois a gente pode até pensar com relação ao comportamento delas. Esse é o primeiro passo. Não vamos jogar tudo, como eu costumo dizer, em um liquidificador, bater tudinho e fazer uma vitamina só. É necessário que a gente separe questão por questão. Nós estamos falando, como eu disse a ele, falando do comportamento do homem. Esse é um aspecto, isso é fato. Existem mulheres que exageram, existe mulher que vai em locais que não deveriam ir. É evidente que isso ocorre, mas não nos dá o direito de agirmos da forma que infelizmente nós trazemos o costume ao longo dos anos. Eu tive um professor na faculdade que ele falou algo que me chamou muito a atenção. Ele falava em educação de filhos. Ele dizia, no entendimento dele, que repreender ou criar os filhos no cabresto muito apertado, o dia que soltar, ele até disse, o efeito é o efeito de elástico. Ele estica na hora que solta a repressão e ele fica naquele jogo, até encontrar o ponto de equilíbrio. Evidentemente, se existem abusos do comportamento com relação a mulheres, dá para entender que é nesse aspecto. Trouxemos em nossa história, ao longo dos séculos, dos milênios, esse peso imenso e essa repressão nas costas das mulheres. Quando elas estão começando a encontrar essa liberdade, saindo dessa repressão, esse efeito elástico é evidente que vai acontecer. Especialmente num momento igual hoje que vivemos, famílias desestruturadas. Então a culpa, a responsabilidade é de cada um pelos seus atos, sem dúvida. Mas a culpa não é propriamente somente delas. Nós temos que nos inserir nesse contexto. Eu costumo dizer com a minha esposa, a gente conversa muito sobre isso. Quando um adolescente de 14, 15 anos engravida, não dá para o pai ou a mãe colocar a responsabilidade somente nas costas dela. Eu prefiro repartir a responsabilidade, 50% para os pais e 50% para o adolescente. Sem julgamento, mas é evidente que numa situação como essa, que de repente houve algum abuso, uma liberdade exagerada por parte de um adolescente de 14, 15 anos, é porque não houve a proximidade ou a segurança necessária por parte dos pais. Então temos que olhar para dentro de nós e vermos o que está acontecendo. Nós conhecemos um exemplo de uma mãe que preferiu pôr a filha para fora de casa. É virar as costas para a sua própria responsabilidade. Ela também tem ela e o pai, uma grande responsabilidade sobre isso. Eu peço perdão se alguém não concorda com o meu ponto de vista, mas eu trago nesse contexto do comportamento do homem frente às mulheres na nossa sociedade, e a minha forma de entender, e não está baseada em conhecimento empírico apenas, passada de geração para geração, que chegou até mim, mas são estudos baseados, inclusive dentro da doutrina espírita, que, como eu disse, veio iluminar os nossos caminhos. É muito simples entendermos, se quisermos, alcançarmos essa verdade. Se queremos respeito, por que não respeitar? É a lei da causa e efeito. Então, como eu disse, irmãos, vejamos uma questão. Como trata aqui Leon Denis, ele fala: o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é grande consoladora e carinhosa conselheira. Pelo filho, é o seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem, deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido,
é que faz a família forte e a sociedade grande, moral, unida. Está no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, de Leon Denis. Olha que magnífica história. E quando falamos magnífico resumo. E quando falamos em mulher, em amor, aqui nós já citamos inúmeras vezes que se tem um amor no planeta Terra que se equipara ou se aproxima, talvez, ao amor de Deus, é o amor de mãe. Eu amo verdadeiramente meus filhos, mas não tem como deixar de reconhecer que a mãe está muito mais próxima aos corações dele. Por isso que quando, às vezes, o que é normal, meu filho ou minha filha sai um pouco dessa linha, eu gosto de chamar a atenção. Uma coisa que eu faço até uma certa tortura, mas eu falo muito para eles quando eu vejo que eles estão se perdendo um pouquinho, que graças a Deus na nossa família não é muito comum, mas acontece. Aí eu falo o seguinte: se a sua mãe morresse hoje, como é que estaria a sua consciência? Como é que estaria seu coração? Ela iria tranquila ou você ia chorar o resto da sua vida de peso de consciência? Então, cuidado com as ações com relação à sua mãe, porque é muito comum nós só chorarmos depois, nos arrependermos depois que perdemos. E no tocante à mãe, sem dúvida, o sofrimento é maior. Eu falo porque, graças a Deus, eu tive uma relação muito boa com a minha mãe, muito próxima do coração dela. Então, quando ela foi embora, eu fiquei feliz, porque ela foi no momento que precisava ali, e a minha relação e a minha história com ela foi muito boa, graças a Deus. O amor de mãe ele é tão magnífico que tem um livro de André Luiz, que eu trago como exemplo essa pequena história, bastante resumida, porque o nosso tempo é curto. Gregório é um ser, um irmão, que viveu durante séculos e séculos dedicado à maldade. Era líder de uma região trevosa, de uma região extremamente pesada, mas ali ele comandava. Nas suas encarnações ele perdeu todas as chances de encontrar o caminho do bem, mesmo tendo a sua mãe, ao longo de sua jornada, passo a passo, tentando conduzi-lo para o caminho da luz. Mas ele insistiu, aqueles espíritos teimosos, que muitos de nós somos, sem dúvida, se sofremos até hoje, porque a nossa teimosia também é grande. Então esse irmão Gregório, ele trilhou o caminho dele, ao longo de sua jornada, nos caminhos das trevas. A sua mãe ascendeu para mundos superiores, mulher amorosa, vibrante, caridosa, e dessa forma ela já tinha toda a liberdade e autorização para habitar mundos superiores. Ela não tinha mais necessidade de encarnar na Terra, tamanha já a sua evolução moral. Mas, diante desse contexto de amor, dessa visão que a mulher tem pelos filhos, ela não abriu mão de continuar a sua jornada com ele. A partir do momento que eles fizeram um trabalho espetacular na espiritualidade, onde André Luiz acompanhou nessa jornada nas regiões trevosas, onde Gregório comandava, resgatando uma de suas vítimas, inclusive, ele também foi resgatado. E foi dada permissão para que ela reencarnasse novamente como sua mãe, para conduzi-lo na sua jornada de evolução. Evidentemente, seria longa, de bastante sofrimento, mas já era o primeiro passo. Por insistência, por amor de sua mãe, que poderia estar vivendo no mínimo, em um mundo de regeneração. Mas ela preferiu aqui ficar em um mundo de expiação e prova, para cuidar de seu filho. Então esse é o resumo dessa história magnífica. Não tem como nós não rendermos graças pelas verdadeiras mães. E cada um aqui presente, cada um de nós, homens também, levarmos essa mensagem adiante. A mulher tendo a certeza que ela é sim um ser especial. Não precisamos, no papel da vida, cada um de vocês, querer acompanhar ou ser um grande vulto da história, um grande ícone, mas no papel individual de cada um, saber da responsabilidade. Vocês, enquanto mulheres,
na sua tarefa magnífica, e nós, enquanto homens, para criarmos uma sociedade mais saudável. O Espiritismo nos ensina isso. Jesus, segundo Divaldo, que foi o primeiro feminista da Terra, já mostrava isso entre linhas, ou nas suas ações, quando inclusive recebeu uma mulher de vida fácil, entre aspas, na casa de Simão Pedro, um dos mais enraizados do judaísmo na época, mas era seu discípulo, criando inclusive situações em que ele depois teve que explicar. Então Jesus contrariou todas as normas da época para todo o tempo estar ao lado de uma mulher, valorizando-a, respeitando-a, com amor fraterno. Por que então nós, meros mortais, cheios de defeitos, vamos agir diferente? Achar que somos donos, que temos que exigir que pensem ou que nos respeitem de forma tão subjugada. O respeito é recíproco, tem que partir daqui e partir de lá, nessa ação mútua. É assim que funciona. De outra forma, existe um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, nós ainda precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. E cabe muito a nós, homens. Pensemos nisso, meus irmãos. Fiquemos todos com Deus. Que Jesus nos abençoe para retornarmos para casa com muita segurança. Vamos encerrar a nossa oração.